E agora eu recebo aqui no nosso estúdio a psicóloga Solange Dantas, que vai nos ajudar com esse tema tão delicado. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, Solange. Muito obrigada. E para a gente começar já esse assunto, que eu já até comentei que é um assunto delicado, Solange, acho que antes de qualquer decisão, precisa ter um acompanhamento, né, com um profissional. Sim, a área emocional, ela é hoje, felizmente, mais valorizada. Até pouco tempo atrás era tido como coisa de louco, que não tinha necessidade. Quando você falava de psiquiatra ou psicólogo, as pessoas já se rotulavam. Eu não estou louco, por que eu tenho que ir? Hoje, felizmente, é percebido que essa parte é muito importante, às vezes muito mais até do que a própria cirurgia que vai ser feita. Isso se enquadra para qualquer área, não é só para essa. Se o paciente não estiver preparado, não estiver consciente daquilo que ele precisa ou ela, a cirurgia é uma técnica. Os profissionais fazem quase que de olho fechado, mas a pessoa, se ela continuar sem entender a mudança, seja nessa área, seja numa bariátrica, onde vai reduzir o estômago, ou qualquer outra, ela não vai conseguir ter êxito, porque a cabeça não mudou. Então, por isso que a gente fala da importância do emocional, da importância da cabeça do indivíduo. Então, qualquer que seja o problema e a situação que todos nós temos, a pessoa tem que estar preparada, estar consciente, não pode ser uma atitude tomada intempestivamente, porque lá na frente aparecerão as consequências. Ou seja, ela tem que estar muito certa do que ela está fazendo e procurar, né, um profissional para que ajude a ver se aquilo realmente é real, é aquilo que ela quer ou não, porque às vezes é algo momentâneo, né, e para voltar atrás aí já não dá mais, principalmente nessa situação, né? Exato, e em primeiro lugar é sempre importante buscar a causa daquele desejo. Seja para fazer uma laqueadura, olha, eu não quero mais ter filhos, ou eu quero mudar meu sexo, ou eu quero reduzir meu estômago. Qual a razão disso? O que leva o indivíduo a desejar fazer essa mudança? Porque muitas vezes é uma infelicidade que tem dentro de si, uma angústia, uma tristeza, uma inadequação que a pessoa sente e que pode ser sanada através de um tratamento, de uma terapia. Às vezes é a área sentimental. Exatamente, às vezes está muito mais ligado ao emocional do que ao físico. E aí a pessoa acha, como foi o relato desse moço, ele fala, não, eu senti uma angústia, uma tristeza, eu tinha certeza de que o problema era aquele. E aí faz a cirurgia, passado um tempo ele se vê mulher, que ele achava que era o ideal da vida dele, que era o sonho, que era por isso que ele era infeliz. Passado algum tempo ele continua se sentindo infeliz, triste, e aí percebe que não era aquilo, era uma outra razão. E aí muitas vezes a coisa já está feita e pode ser irreversível, e aí sim pode deixar a pessoa numa situação maior de angústia, de ansiedade, levando muitas vezes até a pensar no suicídio. E aí desencadeia outros problemas, né? Exato, porque aí mexe com o emocional que já não estava bem, mas criou aquela expectativa de que a solução do seu problema vem vindo, a solução vai ser essa cirurgia. Então, na fase de você correr atrás para fazer exames, para conseguir o dinheiro, para marcar tal, a pessoa fica eufórica, ela está feliz, ela fala, nunca estive tão feliz na minha vida. Por quê? Porque na realidade a pessoa está vivendo um momento de ilusão. Ela acha que aquilo vai trazer a felicidade. Aquela felicidade momentânea, né? Ela não acha que é momentânea, ela acha que vai ser feliz porque agora ela vai atingir os objetivos dela. Passado algum tempo, a euforia acabou, a realidade voltou, não mudou nada porque o problema dela não era físico, o problema era interior. E aí sim ela se vê numa situação, como que eu vou voltar atrás agora? Não era isso e eu fui por esse caminho. E agora para reverter isso, né? E aí a pessoa se sente muitas vezes inadequada, as pessoas vão me julgar, vão falar, você não sabe o que você quer, você é indeciso, inseguro. Então, por medo muitas vezes até do julgamento que estará sujeito, a pessoa acaba achando que não tem solução e que a solução é acabar com a própria vida, porque assim para de sofrer e para de fazer outras pessoas sofrerem, o que é totalmente errado. E quando a gente fala de fazer outras pessoas sofrerem, a gente sabe que essa questão da mudança de sexo acaba afetando também as famílias. É interessante que as famílias também passem por um tratamento psicológico ou procure algum profissional junto com essa pessoa que quer fazer essa cirurgia, essa mudança? Olha, eu sempre falo que a família é a base de tudo. Bem ou mal, todo mundo tem uma família, ninguém nasceu de chocadeira.
Quer dizer, às vezes a família é desestruturada, poderia ser melhor, precisa de mais orientação, mais apoio, mas todos nós temos uma família. Então a família é fundamental em qualquer tipo de tratamento. Quando a família adere ao tratamento, o que é aderir ao tratamento? Ela participa, ela traz informações, ela se coloca à disposição do profissional, o tratamento é muito mais rápido e obtém êxito mais depressa. Por quê? Porque sozinho o profissional fica ali meia hora, 50 minutos com o paciente, uma vez ou duas na semana. E a família convive a maior parte do tempo. Então a família tem que participar, a família precisa ser orientada, porque você orientando a família vai ajudar no processo. Seja conversando, seja ouvindo, trazendo informações. Às vezes aquele filho ou aquela filha não vai se sentir à vontade de falar abertamente para o pai ou para a mãe, mas ele autoriza que os pais passem isso para o profissional que está cuidando. E isso vai ser fundamental para você ganhar tempo. Então é sempre importante que a família, além de participar, de ajudar, esteja atenta, porque a família convive, passa a maior parte do tempo. Então ela vai ser a pessoa que vai pegar chorando com mais facilidade, que vai falar, doutor, não é normal isso, esse menino não sai da cama, ou esse menino não quer participar de nada, está sempre isolado. Vai passar informações importantes, que é para o profissional saber por onde começar a abordar, antes de você encaminhar para um processo como se fosse a solução. Ah, tá forte, tá sadio, fez exame de sangue, de coração, tá tudo em ordem, pode operar. Não, não é assim. Tem que passar por todas essas avaliações, mas também precisa da avaliação psicológica muito bem feita. Não pode ser uma coisa feita em grupo somente, se a família, porque cada um é único, né? Você passa, às vezes, a princípio está tudo ok, mas a família é fundamental para passar essa informação para os profissionais. Quando a gente fala do tratamento, é interessante que o filho faça esse tratamento junto com a família ou isso vai de pessoa para pessoa? Muitas vezes, dependendo da idade, eles não aceitam que a família participe, porque eles acham, tem aquela visão errada de quando eu digo a família participar, não é conversa de comadre, não significa que você vai conversar com o paciente e depois chamar a mãe, olha, seu filho falou isso, isso e isso. Isso seria conversa de comadre, como eu brinco, né? Não é dessa forma. O profissional vai ter subsídios importantes para conseguir abordar os pais, orientando, dando as dicas, mas sem jamais passar o que foi relatado pelo paciente. Então, é importante em todos os sentidos que a família busque essa orientação, porque muitas vezes a família só piora tudo. Ela não sabe como lidar com a situação, então alguns batem, se tornam violentos, põem de castigo, xingam, humilha, então só faz piorar. Então, precisa de ajuda e orientação para saber como lidar. Ela não precisa aceitar, mas ela precisa respeitar. Ela não pode, senão ela cria mais problema. Porque o que uma criança pensa? Se ela diz, olha, eu sou burra, porque minha mãe fala que eu sou burra, se minha mãe é a pessoa mais importante para mim. Aí a mãe vai ensinar a lição de casa, não tem um pingo de paciência, aí grita com a criança. Mas você é burro mesmo, menino, você errou de novo. Quer dizer, a criança vai ouvindo aquilo, você é burro, você é burro. Ela vai crescer acreditando que é burro. Por quê? Porque a mãe é a pessoa que mais ama. Se minha mãe está dizendo que eu sou burro, é porque eu sou burro. Então, quando a criança já é mais adulta, né, já está mocinho e tal, e aí ouve às vezes uma palavra pejorativa, um termo pesado que humilha, eles ou elas têm muita dificuldade para lidar com isso. Ainda apesar de ter sido mais liberado e tudo mais, ainda existe muito preconceito, então a pessoa sofre com aquilo e às vezes sofre mais ainda dentro da própria casa. Então é importante, ninguém fica feliz quando recebe às vezes uma notícia que não agrada, mas busque ajuda, busque um profissional sério para não ouvir bobagens, né? Você tem que procurar um profissional que vá direcionar. E aí sim a pessoa vai se orientar a respeito. Ninguém gosta de receber um diagnóstico, seja ele qual for, mas a gente precisa vencer do primeiro momento, às vezes até de raiva, né? E buscar informações para saber como eu vou fazer o tratamento adequado, como é que eu posso conduzir daqui para frente.